Bom dia a todos. Já peço desculpa de antemão, porque eu estou com uma rinite alérgica, então de vez em quando vem uma tosse, tá? Então vamos tentar manter sem o coffee. E pedir o amparo da espiritualidade, que abra os nossos ouvidos, que a gente possa escutar com o coração aberto, com um olhar de caridade, de fraternidade, tudo que será falado aqui, que o nosso propósito é tentar passar a mensagem de uma forma bem tranquila, que todos possam apreender, compreender as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, né? Então, o tema que a gente escolheu hoje é Laços de Família, e o nosso propósito é trabalhar a importância dessa instituição na nossa sociedade, porque a gente precisa desse preparo aqui, dessa reciclagem constante, né? De trabalhar mesmo qual que é a importância da família na nossa vida de espíritos imortais. E esse trabalho também é feito no plano espiritual, porque os espíritos que vão reencarnar sabem da carga de responsabilidade que trazem, né? Da programação que eles têm que cumprir. Então, por que a família? Por que foi criada essa instituição família? Nós estamos vivendo aqui no mundo de provas e expiações, né? E precisou da vinda de Jesus à Terra para renovar os nossos conhecimentos, para nos relembrar do amor. Ele fala do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí a gente se pergunta, mas quem é o meu próximo, né? E aí o meu próximo, Jesus vem trazer para a gente, olha, o seu próximo hoje é aquele que está dentro do lar com você. É a pessoa que convive com você todos os dias. E como que isso funcionava quando a gente não tinha a instituição da família? Quando a gente não tinha as leis que hoje regem, né, essa instituição, que disciplina o casamento, a herança, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Como é que era essa situação antes que houvesse essa evolução na nossa sociedade? Era uma situação de extrema, onde imperava o egoísmo extremo, né? Cada um vivia por si. Não havia essa preocupação com o outro. Essa preocupação que, se eu tenho relações com várias mulheres e todas elas engravidarem, o que vai ser daquela prole, daquelas crianças? Como é que vai ser o cuidado? E aí a gente sai da condição animalizada, e qual que é o propósito, então, de estar aqui na Terra, de se unir a outro ser humano, de gerar filhos, né? O porquê de tudo isso? Então é o que Jesus vem trazer para a gente, que esse amor ao próximo não é o amor homem e mulher propriamente dito, é o amor universal, é o amor pela humanidade. A proposta que Jesus traz para a gente é que nós precisamos entender que nós somos uma família universal. Mas como a gente tem tanta dificuldade de entender e de acolher essa ideia, foi criada então a instituição da família. Para quê? Para que eu aprenda ali naquele núcleo pequeno, né, partindo daquela célula, que eu tenho que amar a humanidade inteira. Porque quando eu aprendo ali dentro a desenvolver os valores morais, os valores crísticos, eu vou conseguir ampliar esse amor, que ele sai dali, do meu núcleo pequeno, da minha casa, e ele vai abranger toda a humanidade. E quando esse amor for universal, quando a gente conseguir se amar como uma família universal, sairemos de vez do mundo de provas e expiações, né? Estamos passando pelo processo de transição planetária que tem trazido uma pressão espiritual muito grande para todos nós. Para todos nós. Tarefeiros da casa espírita, as pessoas que chegam buscando atendimento, todo mundo sentindo um vazio existencial muito grande, que não sabe explicar por quê. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo com a família em casa, mas a gente sente falta de algo mais. Que ótimo que está tudo bem dentro de casa. Que ótimo que a relação com a família está boa. Então quer dizer que ela precisa se ampliar. Eu preciso fazer algo mais pelo meu próximo que está além da minha casa. Só no centro espírita, só na casa de oração? Não, tem necessitados em todos os lugares do mundo. Então a instituição da família, ela foi criada com esse objetivo, para acabar com a poligamia e para que prevaleça a monogamia. A poligamia ainda existe em algumas culturas, mas são culturas que ainda estão vivenciando a lei de causa e efeito nesse aspecto, por uma necessidade dos espíritos que tendem a evoluir e passar para essa relação monogâmica, né, que eu preciso
Não é o amor egoísta eu estar com uma pessoa só. Eu aprender a desenvolver o amor em sua plenitude com aquela pessoa, com aquelas pessoas que estão ali debaixo da minha tutela dentro do lar, para que isso se amplie lá fora, né? Então, é um tema bastante complexo, bastante complicado, porque o que a gente percebe é a banalização desse instituto hoje em dia. O quanto que as pessoas estão desvalorizando a instituição da família. O quanto que as pessoas estão sem propósito. E aí é uma preocupação muito grande para a gente, porque é um problema social. Não é um problema só daquela família, daquela pessoa exclusivamente, daquele espírito. É um problema social. Porque se a gente precisa chegar futuramente nesse aspecto da família universal, precisamos caminhar todos juntos. Se alguns conseguem, outros não, enquanto tiverem espíritos na retaguarda, a gente não vai conseguir alcançar o nosso ponto ideal. Muitos espíritos que saem da Terra como completistas, que venceram a sua programação aqui e podem ir para orbes mais adiantados, eles resolvem ficar. Porque eles sabem que tem muitos espíritos em sofrimento aqui na Terra e que enquanto tiver, né, como Jesus disse, daí não saireis enquanto não pagares o último ceitil, enquanto tiver um irmão em sofrimento, essa transformação não vai acontecer. Porque nós precisamos ser a família universal. Então, aonde está o problema? O problema é de todos nós, né? Então, como eu comecei dizendo, às vezes a gente não tem esse problema dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, mas nós precisamos nos preocupar com o outro. Por quê? Aí eu trouxe aqui esses 3 livros que serviram de base para o estudo. Eu gostaria de ler cada um deles para todos vocês, mas a gente ficaria aqui um bom tempo, ninguém tem essa disponibilidade. SOS Família, que é psicografia do Divaldo, ditado por Joana de Ângeles, que é doutora nessa área de família. Desafios da Vida Familiar, do José Raul Teixeira. E Emmanuel, né, com as suas lições no Vinha de Luz, que a gente não pode deixar de ouvir a opinião de Emmanuel. E vou ler também uma passagem do Evangelho, que a gente busca concatenar tudo isso, trazendo a nossa base aí no Evangelho de Jesus e buscando o auxílio desses autores para a gente compreender o que Jesus quis dizer com aquilo e retomar na nossa consciência, porque já está tudo gravado no nosso íntimo, né? Mas chega no mundo a gente esquece. Então a gente precisa ler, reler, escutar, reescutar, viver, experienciar, cair, levantar, começar de novo para a gente trazer à tona aquilo que já está no nosso íntimo. Aí eu peguei aqui uma passagem é uma carta de Paulo aos Efésios, está no capítulo 5. Eu não vou ler o capítulo inteiro, eu peguei os versículos mais importantes, mas eu acho que todo mundo conhece essa passagem. E ele começa dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Maridos e mulheres, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também o Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, ame cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, é a exortação de Paulo lindíssima para nós, que quando a gente pega o aspecto literal da passagem, a gente entende que a mulher deve se submeter em tudo ao marido. Mas fala com o marido: ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Então, quando a mulher se submete ao marido que a ama, ela não tem o que temer, né? E o convite de Paulo: vivam na santidade, sejam sábios.
não sejam impuros, não sejam imprudentes, porque nós vivemos no mundo de provas e expiações que é regido pela lei de causa e efeito. Então, todos os nossos atos, eles trazem consequências. E aí, como que a gente avalia a instituição da família hoje, no nosso atual? Né? A gente vem de um passado onde os casamentos eram arranjados, eram planejados pelos pais, onde a gente não tinha muitas escolhas, algumas pessoas conseguiram vencer, outras não, isso gerou dificuldades. E o que a gente percebe hoje na sociedade é a libertinagem, né? Não é a liberdade de escolha. Hoje não existe mais a liberdade de escolha, existe a libertinagem. E é muito triste quando a gente percebe isso, porque, como a gente disse, isso é responsabilidade nossa também. Quando você chega num lugar que você vê meninas que são quase crianças, 13, 14 anos de idade, com aquelas roupas vulgares, né? Com aqueles cílios postiços enormes, as unhas grandes, querendo conquistar o outro pela sensualidade. E aí a gente pensa assim, por que ela está buscando o outro dessa forma? Por que ela está se expondo dessa maneira para quem quiser? Por que ela está se colocando assim? Aí a gente começa a refletir que é uma pessoa que não recebeu amor dentro de casa. É uma pessoa que não recebeu o abraço, que não teve a presença paterna, que não foi bem orientada, que não teve desenvolvidos os valores espirituais. Porque a pessoa que tem consciência dos valores morais, dos valores espirituais, que tem boas referências dentro do lar, ela vai saber se comportar lá fora. Ela não vai acenar a mão para o primeiro que passar. Ela vai usar de sabedoria para escolher aquele que vai ser o seu parceiro por uma vida inteira. Ela vai entender qual que é o propósito dela aqui na Terra e não vai deixar se levar por essa onda avassaladora da libertinagem que está acontecendo aí. E aí, como eu trabalho com o processo de família, a gente vê um número crescente de processos, tanto de divórcio e de alimentos, e que o judiciário tem que decidir ali, né, obrigar o pai a pagar alimentos para o filho, porque ainda que a sociedade tenha evoluído, ainda que tenha sido criada a instituição da família, que tenha sido criada a monogamia, o que esses pais fazem? Alguns homens, e estou incluindo as mulheres também, vão gerando filhos e filhos e filhos com pessoas diferentes, e essas crianças vão crescer sem nenhum tipo de referência, e elas precisam se manter, se sobreviver, e os pais não querem assumir essa responsabilidade. Né? Aí você pega um processo lá, tem 3 anos que o pai não vê o filho, que a mãe tem que ajuizar uma ação para ele pagar alimentos, porque é uma obrigação dele. Qual que é a consequência para esse espírito? São pessoas que não têm essa noção de eternidade da vida, né? do espiritual, daquilo que é moral, daquilo que é correto, porque uma pequena insatisfação já é motivo para separação, para o divórcio, deixando bem claro que o nosso propósito não é fazer julgamento, não é dizer se o divórcio é certo ou se é errado. A gente vai tratar um pouquinho mais da questão do divórcio daqui para frente, mas só para fazer um apanhado geral de todas essas consequências dos nossos atos, né? Dos nossos atos enquanto adultos, das nossas escolhas, do nosso compromisso primeiramente com Deus. E é isso que tem sido deixado de lado. O grande problema é esse, é a falta de espiritualidade na vida das pessoas. Né? Num dos atendimentos fraternos que a gente faz, aí a pessoa chegou e falou, não, eu vim aqui porque eu preciso abrir os meus caminhos. Eu preciso abrir o meu caminho para isso, eu preciso abrir o meu caminho para aquilo. E aí, como é que está a sua relação com Deus? A sua vivência espiritual? Ah, eu vou numa casa espírita de vez em quando, em tal lugar. A pessoa não tem nenhum local fixo para frequentar. Ela fica pipocando daqui e ali. Ou seja, ela não tem essa relação íntima com Deus, mas ela quer abrir os caminhos. E aí ela vai no centro espírita, porque ela acha que ali no centro espírita nós vamos fazer o milagre de abrir os caminhos dela. Né? E aí a gente tem que convidar a pessoa. Falar, em primeiro lugar, você precisa se firmar. Né? Você quer participar do tratamento? Quer. Então você precisa firmar. Você precisa ter assiduidade. Você precisa estar aqui toda semana, uma vez na semana. Você consegue estar aqui uma vez na semana? Consigo. Então, se você perseverar, os dizeres de Jesus, aquele que perseverar será salvo. Agora, aquele que vem uma vez ou outra buscando o milagre, buscando o trabalho para trazer a pessoa amada, para resolver o meu problema financeiro, esquece, gente. Isso é secundário. Deus não está preocupado com isso, não. Não está. Né? E nós temos que ser a referência, nós temos que ter esse olhar cristão e universal para as pessoas.
Nós temos que saber amar o nosso cônjuge e os nossos filhos, olhando também para os filhos dos outros como se eles fossem os nossos filhos, com muito cuidado na nossa educação dos filhos. Às vezes a criança chega em casa, fala que apanhou do coleguinha, e o pai e a mãe falam assim, então amanhã você vai bater nele. Você colocou o seu filho na condição do coleguinha. Se você achou que o coleguinha fez estava errado, você colocou o seu filho na mesma condição. É essa a educação que a gente deve dar. Então vamos raciocinar, vamos refletir se realmente essa é a melhor solução. E aí, então, quando a gente se une a alguém, o que acontece? No Livro dos Espíritos vai tratar disso, eu não trouxe o Livro dos Espíritos, faltou ele. Mas em todos esses livros aqui vai tratar dessa questão, assim, de que nós, em regra, a gente vem no plano espiritual já como pessoa programada para ser o nosso cônjuge, onde nós vamos nascer, em qual país, em qual cidade, a nossa profissão, quantos filhos nós vamos ter. Em regra, essa programação é feita lá, né? Chega aqui, a gente esquece, a gente se envolve com as coisas do mundo, a gente deixa as nossas responsabilidades de lado, por coisas tão pequenas, por picuinhas que acontecem, a gente vai abrindo mão das nossas responsabilidades e querendo passar pela porta larga que Jesus fala, né? Estreita é a porta que leva para a felicidade, larga é a porta que leva para a perdição. E aí a gente se perde muitas vezes nesse caminho aí, fazendo escolhas que vão trazer consequências graves, não só para a gente, mas para a sociedade como um todo. Então nós chegamos aqui, nós nos casamos e nós temos qual que é a orientação dos espíritos. Ninguém é obrigado a ficar casado. Os espíritos falam assim, olha, o divórcio é criação humana, é lei humana. Mas também não é da lei de Deus que você permaneça vinculado a uma pessoa em determinadas condições que vão impedir a sua evolução enquanto espírito, né? Mas ressaltando sempre, todos os autores falam a mesma coisa, o seguinte, que quando a gente faz essa opção de viver com alguém, hoje não só o casamento, mas a união estável, né, que ela é equiparada ao casamento também, que a gente faça todo o possível para a gente conseguir viver bem com essa pessoa. Que a gente consiga levar esse relacionamento adiante, principalmente quando a gente tem filhos, porque isso vai repercutir na esfera psicológica dos filhos, né? Eu falo porque todos os processos de divórcio que chegam no judiciário, quando chegam no judiciário é porque já tem briga entre o casal, já não tem diálogo mais. Todas as crianças estão passando por tratamento psicológico. Todas as crianças. Então, assim, divórcio proibido não é. Tá? O espiritismo vai falar assim que é errado divorciar? Não é. Mas que tudo seja feito sempre com caridade, com amor, com respeito principalmente. A gente não consegue amar plenamente as pessoas como Jesus ensinou, como Ele nos ama. Mas a gente precisa aprender a começar pelo respeito. Pelo respeito, o que eu devo, o que eu não devo fazer com o outro, eu não devo fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, se eu quero colocar fim a uma relação, que seja com respeito, com a consciência de que os filhos continuam sob a minha responsabilidade, sob a minha tutela. O casamento acabou, mas eles não deixam de ser filhos. E eu tenho uma responsabilidade moral com esses filhos, de orientar, de educar, de dar um direcionamento para eles. Porque a perdição dos meus filhos, eu vou sofrer as consequências disso no plano espiritual. A questão é que ninguém, né, a maioria das pessoas não se preocupa com a questão espiritual. A gente vê, quando a gente adquire um pouquinho de conhecimento espiritual, a gente vê nas linhas do processo o ódio, o desejo de vingança, o sexualismo exacerbado, pessoas que vão mudando de relação assim, uma atrás da outra, que vão tendo filhos com várias pessoas diferentes, que não querem assumir aquela responsabilidade. A gente vê pessoas que pedem demissão do emprego para não ter que pagar uma pensão alimentícia. Igual esse caso que eu falei do pai que tinha 3 anos que não tinha contato com o filho. O que essa pessoa pensa que está fazendo aqui na Terra? Qual que é o propósito dela aqui na Terra? Ela vai viver tudo que ela quiser, ela vai passar de relação em relação, vai viver os prazeres do mundo, mas e depois, quando chegar do lado de lá? E o problema maior é que enquanto essas pessoas estiverem vivendo essa vida, nós que estamos aqui buscando o mundo regeneração, ficaremos presos aqui também. Então, por isso que é um problema de ordem social, que a gente precisa se mobilizar de alguma forma para a gente ajudar a resolver isso. Ah, mas como que a gente pode ajudar a resolver essas questões, né? Quando a gente pede a intuição da espiritualidade, ela sempre vem. A oração é o primeiro caminho. Orar pelos outros, pelos filhos dos outros, pelas uniões conjugais dos outros, né?
Às vezes a gente acha, tem aquele ditado popular que fala assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas a gente não sabe o que se passa dentro da casa do vizinho e o que se passa no íntimo do vizinho. Todos nós temos provas e expiações. Então, ao invés de almejar aquilo de bom que o vizinho tem, que eu o abençoe, né? Que eu abençoe. A prova da riqueza é uma prova difícil, a prova da beleza é uma prova difícil, e a prova da pobreza é uma prova muito difícil. Todos nós estamos passando por provas o tempo inteiro. Então, por mais que aparentemente o outro esteja bem, com certeza está trazendo aí a sua carga de dificuldade que precisa resolver, que precisa desenvolver. Então, o nosso papel é sermos mesmo, como diz a Sandra, né? Seres orantes. Seres orantes o tempo inteiro. Orar pela nossa família, pela nossa casa e também pelas famílias, pelas pessoas do mundo inteiro. Por causa dessa responsabilidade que a gente tem, a gente buscar sempre na oração resolver esses conflitos. Muitas vezes a gente se une com espíritos contrários aos nossos, né? Tem aquele ditado que fala que os contrários se atraem, é verdade, porque se eu me unir a um espírito que é totalmente igual a mim, eu não tenho nada para aprender nem para ensinar. Então todos nós, no mundo, somos seres incompletos. E aí quando os espíritos vão tratar com Kardec no Livro dos Espíritos da questão de almas gêmeas, fala assim, não existe. Deus seria imperfeito se criasse um ser pela metade. Né? Eu tenho que achar minha alma gêmea. Eu sou um espírito único, pleno, completo. Eu não preciso de outro espírito para completar a minha existência. Eu preciso de alguém que me ajude a evoluir. Então a gente percebe que tem casais que vivem com mais afinidades. Né? Mas sempre tem alguma coisa para ensinar para o outro, porque somos todos espíritos imperfeitos. Então estamos constantemente nessa roda aí de aprendizado. E aí os autores dos 3 livros vão trazer para a gente também o seguinte, que o Instituto da Família ele é muito assediado pelos espíritos das sombras. Ele é muito assediado, porque sendo a instituição da família a nossa primeira escola aqui na Terra, onde a gente aprende a desenvolver o amor ali com aqueles entes queridos e também com os nossos adversários do passado, que explicam as relações conflituosas, uma vez que essa instituição se fortaleça, ela reflete no social. A sociedade como um todo, ela vai também evoluir, ela vai crescer para Deus. E como esses espíritos não querem que isso aconteça, e nós temos testemunhas ao nosso lado aí 24 horas por dia, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, né? Muitas vezes adversários do passado, pessoas que foram traídas por nós que não querem que o nosso matrimônio vingue, que a nossa relação com outra pessoa vingue, porque nós traímos no passado, ou somente os espíritos que não querem que a proposta do Cristo seja edificada na terra, então eles vão assediar mesmo. Eles vão assediar os nossos filhos, os nossos cônjuges, o assédio é constante. Mas se nós temos esse assédio, nós temos também toda a proteção espiritual. Nós temos os nossos guias e apóstolos 24 horas, né? Eles não ficam do nosso lado o tempo inteiro, porque eles têm também mais o que fazer do lado de lá, mas sempre que a gente chama, eles vêm. No momento da necessidade, eles estão ao nosso lado. Então, quando a gente transforma a nossa casa, como né, a Joana de Ângeles faz essa diferenciação. A casa é o quê? Uma construção de tijolos, de alvenaria, de cimento, de telhado, etc. Mas o que é o lar? Então eu não tenho que preocupar somente com a casa, com o tamanho da casa, com a beleza da minha casa. Eu tenho que fazer da minha casa um lar. Quando eu faço da minha casa um lar, quando eu tenho um momento de oração com a minha família, quando eu cumpro o meu propósito, a espiritualidade vem em meu auxílio, me dá a proteção que eu preciso para que eu consiga prosseguir, porque se eu conseguir vencer essas dificuldades dentro do meu lar, eu estou também vencendo as dificuldades da sociedade como um todo. Eu estou também ajudando a sociedade, o planeta, com as minhas atitudes, com as minhas vitórias pequenas dentro do lar. Aproveitar que você falou isso, trazer um exemplo aqui do Império Romano. O Império Romano começou a cair quando a instituição família foi banalizada lá naquele tempo. Porque antes de Cristo, você pega a história do Império Romano, a família era muito bem sedimentada naquela época, no Império Romano. Em determinado momento, o núcleo familiar começou a se perder. E com essa perda do núcleo familiar, essa banalização do núcleo familiar, as pessoas perderam a oportunidade de se desenvolver individualmente, moralmente falando. Uma vez que perderam essa oportunidade de se desenvolver moralmente, a coisa começou a ficar... Começaram a criar situações igual a gente viu, crucificação de Jesus, perseguição aos cristãos. E por quê? Porque lá atrás
a família foi destituída no Império Romano. A queda do Império Romano começou, quando você pega a história, começou nesse ponto aí, quando o núcleo familiar lá foi banalizado. Sim, quando perdeu a importância, né, perante as conquistas materiais dos romanos naquela época, que estavam prevalecendo aí sobre os valores morais, sobre a questão da espiritualidade. Então aquilo se perdeu, houve a decadência daquela sociedade, né, e com Jesus, com a boa nova que ele trouxe, a gente renova essa proposta dele a todo instante de recomeçar, né? Então, abordando primeiro essa questão da responsabilidade, né? Na escolha do cônjuge, da responsabilidade do casamento, o quanto essa instituição é importante, o quanto eu tenho que cuidar do outro, o máximo que eu puder, porque em determinados casos, né, quando houve o rompimento, os espíritos falam assim, olha, o divórcio ele separa aquilo que já estava moralmente separado. Então, qual o objetivo de manter unido aquilo que moralmente, que espiritualmente já estava rompido? Né? Vai o quê? Agravar a situação cada vez mais e acarretar, inclusive, os quadros de violência doméstica que a gente vem assistindo todos os dias. Então, para chegar nesse ponto, é melhor mesmo que se separem, que se reencontrem. E aí tem uma outra questão muito importante que a gente precisa falar, que é uma preocupação nossa, que as pessoas pensam assim, e se eu romper esse laço agora, eu vou voltar numa condição de maior sofrimento depois? Que a gente escuta muito falar isso, né? Resolve agora, enquanto estás a caminho, porque se deixar para depois vai ser pior. Vem numa condição de maior sofrimento, de maior dificuldade, e aí isso estremece as nossas bases, né? O que eu faço? Até que ponto que eu tenho que suportar uma relação que eu não dou conta mais, para não deixar isso para depois me complicar mais, né? Primeiro, esclarecendo, principalmente quando existem os quadros de violência física e moral, violência psicológica, ninguém está obrigado a se manter numa relação tão tóxica, né? A gente tem todo o direito de romper, de buscar outros companheiros, que às vezes essas relações posteriores serão até mais felizes e vão dar mais frutos do que aquela anterior que a gente insistiu. Mas o que Joana de Ângeles fala? Tem alguns casos que realmente, quando a gente tem um compromisso muito grave com aquela pessoa e a gente opta por romper aquela relação, o risco da gente voltar com ela no futuro, numa situação mais complicada e mais dolorosa, existe sim, né? Então, assim, não é geral, toda vez que eu romper uma relação, eu obrigatoriamente vou voltar numa condição de maior sofrimento, de maior dificuldade, não é a regra, né? Mas existem casos que isso acontece, sim. E existem casos que o rompimento acontece, cada um segue seu caminho, evolui. E o que o José Raul Teixeira traz pra gente que é muito interessante, porque ele aborda também essa questão de que não existe almas gêmeas, e ele fala assim, nós somos todos espíritos imperfeitos, nós somos todos incompletos, e estamos numa sociedade, num mundo, né, de provas e expiações, onde as nossas necessidades são muito parecidas. Então, se porventura eu estava programada para me casar com o Antônio nessa encarnação, por algum motivo ele tem um envolvimento precoce com outra pessoa, se une a ela, como é que vai ficar a minha situação? A espiritualidade vai reprogramar, colocando no meu caminho uma outra pessoa que tem as mesmas necessidades que eu tenho, que eu possa completar as necessidades dessa pessoa e ela as minhas. Então, nada na natureza fica perdido, né? Tem sempre, mas que nós tenhamos a consciência que a gente deve perseverar, persistir o máximo que a gente puder para fazer dar certo. Porque nós temos compromisso com o cônjuge ou com os filhos. E quando a gente se separa, muitas vezes a separação não é só do casal, separa dos filhos também. Então rompeu o compromisso não só com o cônjuge, mas com aqueles espíritos que estão vinculados àquelas pessoas. A nossa responsabilidade é muito grande. Hoje a gente pode escolher com quem se casar, quando se casar, com quem a gente quer se relacionar. Então a gente precisa fazer isso com responsabilidade, não é? E não com essa libertinagem que está acontecendo aí e trazendo consequências gravíssimas que estão nos afetando também. E é interessante que Joana de Ângeles, ela aborda o assunto, assim, o livro é fantástico, viu, gente? Fica a dica, é pequenininho, fácil de ler. Ele fala de relações de pais e filhos, marido e mulher, adoção, várias questões, assim, que trazem muito conhecimento. E aí, quando a Joana de Ângeles fala dessa questão do nosso comprometimento para o futuro, aí ela nos convida a insistir, a perseverar para que dê certo. E ela traz algumas dicas que a gente deve observar aí para a gente tomar as medidas enquanto há tempo, da gente tentar corrigir o problema enquanto ele está pequeno. E aí ela fala assim, indispensável que para o êxito matrimonial sejam exercidas singelas diretrizes de comportamento amoroso.
Há alguns sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade antes de agravar-se a união conjugal. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião. Saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para interminas leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Hoje é o celular, né? Hoje são outros meios. Irritabilidade contumaz sempre que se avizinha do lar. Desinteresse pelos problemas do outro. Falta de intercâmbio de opiniões. Atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade capaz de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira e muitos outros mais. Então ela fala que são sinais que a gente deve observar e que são questões que a gente consegue contornar se a gente quiser, se a gente tiver boa vontade. Seremos assediados o tempo inteiro, não só pelos companheiros que estão no plano espiritual, mas também pelos encarnados, né? Hoje em dia tem muita mulher que não quer saber se o cara é casado ou se não é, principalmente se ela foi traída numa relação, ela acha que ela tem o direito de trair também, sem pensar nas consequências daquele ato dela. E tem muitos homens que ainda veem a mulher como um objeto, que interpretam a passagem de Paulo que a gente leu aqui de forma literal, que a mulher tem que se sujeitar, se submeter às minhas vontades. São homens que ainda não enxergam as mulheres como um ser humano, um espírito imortal, alguém que ele tem que cuidar, alguém que ele tem que amar. Então, o cuidado que a gente tem que ter nas nossas relações com o outro, pensando nas consequências para nós, né, do ponto de vista espiritual, e das consequências para a sociedade. E aí a gente entrando na questão das relações conflituosas com os nossos filhos, né, às vezes a gente tem aqueles filhos que a gente tem mais afinidade, outros a gente não tem tanta, porque na elaboração desse núcleo familiar, a espiritualidade sempre promove reencontros para sanar esses laços que foram rompidos lá atrás, né? E colocam também aqueles espíritos que vão nos auxiliar a prosseguir. Então, quando a gente não quer fazer por nós, a gente faz por eles, porque eles estão ali para nos sustentar de alguma maneira. A gente sempre vai encontrar o amparo da espiritualidade, o amparo daqueles que estão na nossa casa. E é interessante também um ponto que a gente estudou, que muitas vezes tem filhos que não conversam entre si. E aí os pais sofrem com isso, os pais querem que eles sejam amigos, e os pais conversam, os pais insistem, mas muitas vezes são problemas que vêm de outras encarnações que não dá para resolver numa vida só, né? Muitas vezes são espíritos que chegaram às vias de fatos, que se enfrentaram, que guerrearam, que foram assassinados ou que assassinaram e que estão ali naquele núcleo familiar. Então, assim, se eles somente não conversam, que ótimo. Eles estão ali convivendo, eles estão ali observando o outro, eles estão ali absorvendo a energia do outro. Eles estão ali percebendo o outro. Ainda que com uma indiferença, ainda que não haja aquele clima de amizade, de amor que todo pai e mãe quer para os seus filhos, eles estão ali convivendo respeitosamente. O respeito está imperando. Que ótimo! Nessa encarnação eles conquistaram o respeito um pelo outro. Na próxima é um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais. Então a gente deve orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, e a gente não deve se desesperar quando a gente perceber esses quadros dentro de casa, porque é algo que incomoda, mas pensando que nós somos espíritos eternos, que vamos viver outras vidas, que vamos reencontrar outras vezes, que teremos diversas outras oportunidades de resolver essas questões que a gente não conseguiu resolver numa vida só, né? E são tantos problemas, gente, tantos problemas que a gente gera para os nossos filhos com os nossos comportamentos equivocados, que assim, a questão é tão complexa que é difícil falar num tempo tão limitado, porque eu preparei tanta coisa para falar, mas é muito difícil. Essa dificuldade ela começa até no plano espiritual, quando esses espíritos têm que reencarnar. No livro, nossa, do André Luiz, fugiu o nome agora, que tem a reencarnação de Segismundo. Eu não sei. Missionários, acho que é no Missionários, né? Que vai tratar da reencarnação de Segismundo. E o atual pai, ele foi assassinado por Segismundo numa vida pretérita. E a mãe, naquela época, né, que era casada com o que foi assassinado, ela acabou indo para um prostíbulo. Ficou abandonado, foi para um prostíbulo, e os três desencarnaram em condições bastante complicadas. No plano espiritual fizeram esse acordo. Vamos voltar juntos para exercitar o perdão e esse amor que Jesus ensinou. E aí o casal vem primeiro, e quando chega na época de conceber Segismundo, aí começa o sofrimento, tanto para Segismundo do lado de lá,
né? A questão da consciência pesada, o medo de não dar conta, o medo de falir, e o medo subconsciente do casal que vai receber aquele espírito. Porque por mais que eles não se lembrem do ocorrido, eles trazem no subconsciente as consequências daqueles atos. Isso fica gravado. Então isso explica muitas vezes as antipatias dentro do lar, porque são espíritos devedores, mas que têm que se esforçar por se compreenderem, exercendo o perdão que Jesus ensinou, né? Perdoando quantas vezes forem necessárias. Então muitas vezes a gente tem dificuldade de conviver, de perdoar e de compreender por que o outro é tão diferente de mim. Por que numa família com tantos filhos são tantas personalidades diferentes. Né? Nós somos espíritos únicos, trazemos uma carga, uma bagagem espiritual única daquilo que nós fazemos. Né? Então qual que é o nosso papel? Nos esforçar mesmo para que tudo dê certo. Se não for ali dentro daquele núcleo familiar que a gente deve transformar em lar, pela oração, pelo respeito mútuo, pela assistência, pela amizade, conquistando a amizade dos nossos filhos, abraçando, dando carinho, participando ativamente da vida deles, para que eles não caiam nessa situação de perdição desses jovens, que é assustador, entristece o nosso coração ver essas situações, né? De tanto abandono, porque muitas vezes quando não tem a figura paterna, a mãe tem que trabalhar, deixa o filho na escola o dia inteiro, chega em casa, a criança já vai dormir, não tem esse contato, essa convivência. E essa responsabilidade é nossa, não é dos professores, né? Não é da escola. A gente vê a movimentação das escolas agora para trabalhar os valores morais com as pessoas, porque as escolas já estão percebendo que isso não está sendo trabalhado dentro de casa. Seja porque os pais enchem os filhos de presentes, de coisas materiais para suprir a sua ausência, ou seja pela ausência porque precisa sair de casa para trabalhar, para garantir o sustento da família, e não tem tempo de ser esse exemplo que eles precisam. Então essas pessoas vêm com essa programação para ser a referência daquelas crianças, para elas crescerem num ambiente de amor, de acolhimento, de paz, e aí não é isso que acontece, né? Então, que tenhamos olhos de ver. E aí, vou trazer aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, que o interessante é que elas são abordadas pela Joana de Ângeles e pelo Raul Teixeira nos dois livros, que eles começam o livro já com essa questão do Livro dos Espíritos, que é a seguinte. É a questão 695, que vem falando do casamento e celibato. Mentira, não é essa questão que começa não, tá? Tá um pouquinho mais para frente. Mas eu peguei por ordem cronológica, então começa falando de casamento e celibato. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Né? Então nós viemos para esse planeta sozinhos, como seres individuais, mas como o egoísmo imperava de uma maneira exorbitante, criou-se a instituição da família como uma forma de progresso da humanidade, que a humanidade precisa evoluir. Aí essa é a questão que os dois abordam nos dois livros, né? A Joana e o Raul. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Vamos entender casamento aqui como a união de dois seres, né? A gente tratando aqui da união estável, etc. Então, se abolisse a instituição do casamento, aí os espíritos respondem, seria uma regressão à vida dos animais. Voltaríamos a viver como animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade do casamento? Aí os espíritos respondem, é uma lei humana muito contrária à natureza, ou seja, ninguém está obrigado a se vincular a alguém, né, eternamente diante daqueles parâmetros que a gente estabeleceu aqui. Né? É contrário à natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza não são imutáveis. A lei do amor, do respeito ao próximo, ela é imutável. Né? O divórcio é permitido, a separação, eu escolher outra pessoa, escolher como que eu vou viver a minha vida, com quantas pessoas vou me relacionar, é uma opção minha. Mas a lei divina, ela é imutável. Ela continua prevalecendo da mesma forma. E eu vou sofrer as consequências dessa lei. Né? Paulo de Tarso dizendo, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Né?
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aí a questão 775, Kardec pergunta de novo. Porque quem já leu o Livro dos Espíritos vai perceber que Kardec responde muitas perguntas. Ele pergunta várias vezes a mesma coisa de formas diferentes. Né? E a resposta dos Espíritos é sempre as mesmas. Às vezes eles respondem assim, já vos dissemos na questão tal, ou seja, a resposta está lá. Mas Kardec compilou tão bem, né, essa questão, ele fez tantas perguntas, ele tentou esgotar o assunto, né, nas medidas das limitações dele. Então, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os Espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. E aí eles vão tratar aqui, né, que não existe felicidade plena na Terra, que isso é utopia. Às vezes eu digo que eu não estou feliz com uma pessoa, eu vou buscar felicidade com outra pessoa. Essa felicidade plena não existe. Talvez eu vou encontrar uma pessoa que eu vou viver melhor com ela, mas que ela também tem defeitos. Né? O problema que eu não tinha com aquela pessoa que estava ao meu lado, eu vou ter outro. Né? Não existe nenhuma união plena ainda aqui na Terra. Isso não vai acontecer. Algumas são mais felizes, né? Os Espíritos falam aqui, a Joana de Ângeles traz que às vezes as relações posteriores ao divórcio vão ser relações mais felizes mesmo. Né? A gente vai conseguir evoluir, vão ser coisas boas, mas que a gente precisa se esforçar sempre que possível. E aí eles vão tratar depois das uniões antipáticas, por que tem pessoas que brigam tanto, mas não conseguem se separar, se existiria vítima no caso do divórcio, da separação em si. Então tudo isso está lá no Livro dos Espíritos, quem quiser aprofundar o assunto, né, pode buscar lá. E aí, só para a gente finalizar, o nosso tempo está acabando, eu queria trazer também o caso de Zulmira, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. E aí o livro começa tratando, eu vou fazer um resumo aqui, que o livro é muito bom, vale a pena ler. Começa falando da casa transitória de Fabiano, que é um núcleo espiritual, é um posto de socorro espiritual que está perto da Terra, né? Quando a gente imagina a Terra redonda, um círculo em volta dela que é umbral que significa portal, a gente precisa passar por esse portal quando a gente desencarna para chegar no plano superior. E muitas vezes a gente se estaciona nessa área aí entre o umbral e a Terra por causa da nossa consciência pesada, dos nossos deveres que não foram cumpridos e etc. E ficamos ali estacionados. Então a Zulmira, enquanto diretora da Casa Transitória de Fabiano, eles ficam ali gravitando sobre a Terra em várias regiões para recolher os espíritos que já estão em condição de serem recolhidos. E num dado momento, eles chegam no local onde eles vão recolher um espírito muito específico. Esse espírito é de um padre, né, enquanto na Terra era padre, esse espírito desencarnado numa situação de muito sofrimento, que ele não consegue sair daquele looping de peso na consciência por causa dos erros cometidos, mas que na verdade ele está tão revoltado com Deus, ele acredita em Deus, mas ele desencarnou num estado de revolta tão grande com Deus, que ele não consegue sair daquilo ali, daquele quadro de sofrimento. E como ele foi um amor do passado de Zulmira, ela consegue uma autorização do plano espiritual para se aproximar do companheiro, para tentar resgatar. A história é muito bonita. E aí a questão da perdição desse companheiro enquanto encarnado foi pelo seguinte, porque eles viveram numa época onde, né, a mulher não podia escolher o marido, o pai escolheu um marido para ela e esse padre, que não era padre ainda, não lembro o nome dele, eles se gostavam muito, né? Mas ela, em espírito de obediência, de resiliência, de resignação, aceitou aquela situação. Ela se casou, ela conseguiu viver o matrimônio, ela conseguiu fortalecer a sua família, edificar um lar dentro da sua casa, cuidar e educar bem os filhos. Ela conseguiu cumprir o seu papel conforme foi estabelecido. Lembrando que muitas vezes é a lei de causa e efeito atuando, né, gente? Não é a maldade do pai, não é o acaso não existe. Então a lei de causa e efeito, ela estabelece todas as relações. Então ela conseguiu caminhar e prosseguir mesmo, e guardando dentro dela aquele amor que ela sentia pelo outro companheiro. O companheiro, por outro lado, não conseguiu aceitar aquela situação. Ele optou pelo celibato, né? No Livro dos Espíritos vai tratar da questão do celibato, mas não como uma forma de se aproximar de Deus, mas como fruto do seu egoísmo, né? Como um instrumento de... Ele queria, de alguma forma, estar frente a frente com Deus para tirar satisfações de Deus. Ele envolveu nessa vida religiosa, só que ele foi se complicando, porque ele começou a se envolver com as mulheres, a ponto de engravidar algumas delas, e não assumir aquilo, porque ele tinha um papel na sociedade que ele tinha que preservar, e aí aconteceu uma série de coisas aí que leiam o livro aí para você saber. Então, por causa dessa separação que ele não conseguiu aceitar, né? Aí a gente pensa no caso do divórcio.
quando a gente não tem esse respeito com o outro, quando a gente não tem esse cuidado com o outro, e faz esses divórcios desastrosos que acontecem por aí, né? Tudo que chega no judiciário é muito desastroso, e aí aquele companheiro não consegue se desvincular porque o divórcio foi traumático, porque teve traição, porque não tentou resolver o problema, porque esperou chegar numa proporção tão grave a ponto de trair, e aquela traição vai acompanhar o outro por várias encarnações. E aquele que fez a sua escolha, que resolveu romper, ele vai desencarnar, ele vai reencarnar, mas aquele débito continua acompanhando o companheiro. Então, em algum momento, ele vai ter que resolver aquela pendência, né? É aí que está a questão dos reencontros dolorosos e complicados lá na frente, porque aquele que ficou na retaguarda, que não conseguiu perdoar, que desencarnou, que ficou no umbral e dali não consegue sair, enquanto ele não sai dali, a sociedade não evolui, a gente não passa para o mundo de regeneração, né? Estamos todos vinculados a isso. Então, quando a gente entender o nosso papel em relação ao outro, seja como cônjuge, como irmão, como filhos, como família, né? As famílias que se estendem aí pelos nossos parentes, enquanto a gente não entender esse compromisso, essa responsabilidade, esse cuidado que a gente tem que ter com as nossas relações, a gente vai continuar vivendo aí nessa turbulência que a gente está, de ver as crianças abandonadas, as crianças sem direcionamento, sem nenhuma diretriz, e pensando que aquilo ali também é minha responsabilidade, né? Então, nosso tempo acabou. Tem muita coisa para a gente tratar, muita coisa, porque cada assunto que a gente pega dá para desenvolver, né? A gente pega os livros aqui, igual eu falei, os livros trazem tantas informações importantes que a vontade de pegar e ler tudo para ficar muito fiel ao que está escrito, mas é papel de vocês também estudar e ler e buscar o conhecimento, né? Então a gente vem, dá uma explanada, dá uma pincelada, às vezes a gente fala alguma coisa que ficou um pouco solta, que a gente não conseguiu completar o raciocínio, aí vocês vão ficar em dúvida e vão pesquisar o assunto, né? Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, aquela pessoa falou isso, aquela pessoa falou aquilo, será que é assim? A gente entra no estado de sofrimento, que a gente quer tomar uma decisão e a gente não consegue, com medo das consequências. E a gente não pode viver pela medoterapia, isso foi do tempo de Moisés, né? A gente tem que fazer as nossas escolhas com conhecimento de causa, com o amparo da espiritualidade, fazer essa conexão com Deus. Sempre que a gente tiver que tomar uma decisão, perguntar para Ele se essa realmente é a melhor decisão, se algo pode ser feito, pensando sempre no outro, trazendo de novo, né, como a gente trouxe no início, a mensagem de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então Deus tem que ser a prioridade na minha vida. Enquanto Deus não for a prioridade na minha vida, dentro do meu lar, dentro da minha casa, nada flui. E quando isso começa a fluir dentro da minha casa, isso se espalha pela sociedade, porque eu começo a ser uma referência boa. O outro vai copiar o meu modelo porque ele acha que eu sou muito feliz. Então ele vai procurar saber por que eu sou feliz e vai querer seguir os meus passos. Por mais que no meu íntimo eu esteja ali morrendo, passando pelos meus sofrimentos íntimos e o outro não sabe disso porque ele acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, se eu consigo me manter nesse padrão de equilíbrio e de respeito ao próximo, eu vou me tornar uma referência para o outro. Eu vou me tornar uma referência social. Porque todas as pessoas que estão aí perdidas nessa onda de libertinagem, elas se cansam. O bom é saber disso, é o nosso consolo, a nossa esperança. É saber que elas se cansam. De alguma forma elas vão se cansar. Em algum momento esse vazio vai crescer tanto que ela vai buscar uma ajuda. Infelizmente, muitos buscam pelo suicídio, pelo vício do álcool, das drogas e etc., que é a fuga. Muitas vezes isso é uma forma de fuga para aquilo que eu não consigo entender. Quando eu entendo que Deus tem que ser o meu pilar em tudo que eu faço, tudo vai ficar mais fácil. Tudo vai fluir mais fácil. Mas enquanto eu não entender isso, as coisas vão só se complicar. Agradeço a atenção de todos, que todos tenham um ótimo dia. Que a espiritualidade amiga nos abrace, nos acompanhe no nosso dia a dia, que nós possamos buscar cada vez mais, né, essa intimidade com Deus.